E como eu estava dizendo, estou muito feliz porque vocês nem perceberam, mas nós estamos nessas 3 aulas falando sobre líderes inabaláveis, líderes de juventude, principalmente. Mas a primeira aula a gente falou baseado no nascimento e ministério de Jesus. A segunda aula de ontem nós falamos sobre a morte, baseado na morte de Jesus, nós falamos sobre perdas e oportunidades na pandemia. E hoje, baseado na ressurreição de Jesus, nós vamos falar sobre como pastorear na pandemia ou como recomeçar seu ministério com juventude do zero. Como recomeçar, como sair de dentro de um caixão e literalmente ressuscitar. Isso tudo eu estou fazendo porque, claro, nós acabamos de passar pelo final de semana da Páscoa, então você sabe que o segredo da Páscoa é não viver a Páscoa só na Páscoa, mas é viver o poder da ressurreição de Jesus antes e depois dela também. Então já falta um minutinho aqui para dar 19 horas horário de Brasília, e eu queria que você ficasse atento. É amanhã que vai disponibilizar, não é isso? Amanhã nós vamos disponibilizar esse esqueleto da aula de hoje, o esboço, mas faz aí as suas anotações, pega aí papel e caneta. Ai, pastor, não posso, eu estou dirigindo, eu estou lavando vasilha. Tira um tempo para isso, é importante. Vai valer a pena você parar e focar, porque eu vou ser bem sincero com você. Pesquisando na internet, vocês sabem que eu falo inglês, eu falo espanhol, eu fui atrás aí dos maiores líderes de juventude que eu conheço do mundo, e eu não vi nenhum deles falando sobre como pastorear ou como cuidar na pandemia da juventude, ou mesmo como recomeçar esse ministério do zero. Então, isso aqui vale ouro misturado com diamante, é coisa linda. Que o Espírito Santo nos ajude para a gente transmitir com alegria. Então, vamos lá. Nós temos que entender, a primeira coisa que aconteceu é, quando Jesus morreu ou foi preso, todos os seus discípulos o abandonaram. Jesus viveu isso que nós estamos vivendo hoje. Nós podemos trocar a palavra prender por lockdown, né? Então está aqui em Mateus capítulo 26, verso 56, a parte B do versículo diz assim: então todos os seus discípulos o abandonaram e fugiram. Na hora que Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, todos, inclusive João, o apóstolo do amor, aquele que ficava próximo, todos eles fugiram. Nós estamos presos hoje, gente, igual Jesus estava preso. E a gente literalmente viu uma debandada dos nossos jovens e até de líderes de jovens. Ontem eu estava conversando com meu distinto amigo aqui e nós estávamos falando de um líder que, quando começou a pandemia, ele olhou para um lado, olhou para o outro e ele simplesmente foi embora. O líder foi embora. Que dirá os liderados? Então, isso aconteceu? Aconteceu. É verdade. Houve uma dispersão muito grande, principalmente dos mais novos, dos adolescentes e jovens. Mas também, depois da ressurreição de Jesus, a gente sabe que eles voltaram, mas não todos. Quer ver? Vou ler para você João 21, verso 1 e 2. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à mar do mar da Galileia. Foi assim: estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os 2 filhos de Zebedeu. E um deles disse: vou pescar. Ué, gente, vamos contar de novo? Simão Pedro, Tomé, Natanael, os 2 filhos de Zebedeu. Tem 7 faltando. A gente sabe que um se matou, foi Judas. Então, depois que Jesus ressuscitou, houve uma volta gradual. Eu preciso que você entenda que quando tudo acabar, ou quando os cultos presenciais voltarem, não espere aquele mesmo número de antes. Não espere ter todo mundo. Vai ter gente que, usando a linguagem bíblica, que literalmente se matou nessa pandemia, se perdeu, não quer saber mais de Deus. É o Judas. Vai ter gente que negou e vai estar com muita vergonha de voltar. E vai ter uns que vão ter coragem de voltar ou não. Isso é o cenário de hoje. Se aconteceu com o nosso mestre, não vai acontecer com a gente, né? Então, nós temos que pressupor que teremos que recomeçar nosso ministério com juventude do zero. O que precisamos fazer? Eu quero ser bem prático, por isso que eu preciso que você anote as coisas que nós vamos
falar agora. Primeira coisa que a gente precisa fazer: fortalecer os que ficaram. Quero ler com você o que está em Apocalipse, capítulo 3, Apocalipse capítulo 3 e verso de número 2. Jesus fala algo muito interessante para a igreja de Sardes. Jesus diz assim: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Fortaleça aqueles que restam e que também estavam para morrer. Jesus estava usando uma linguagem muito forte, porém muito real. Jesus estava dizendo, igreja de Sardes, tem gente aí que se perdeu. Tem gente aí que não teve condições. Teve gente aí que se foi. Mas os que ficaram, fortalece-os. Fortalece os que ficaram. Como que nós vamos recomeçar nosso ministério? Como que nós vamos cuidar de adolescentes e jovens nessa pandemia e pós-pandemia? Primeira coisa, fortaleça-os. Você vai fazer duas coisas. Primeiro, faça uma reunião ou duas por semana online com a sua liderança, com os que ficaram da sua liderança. Durante toda essa pandemia, gente, eu tenho a minha célulazinha, o meu GC, que a gente chama aqui na Lagoinha, o Zoom. Eu reúno com eles lá no Meet, no Zoom, e eu tenho essa reunião uma vez por semana. Eu tenho sempre essa reunião com eles, e eu os animo, e eu oro com eles, e a gente conversa. Você precisa cuidar dos seus líderes. Gente, o foco de Jesus o tempo inteiro não era nas multidões. O foco de Jesus era nos 12. Então, se você pretende levantar alguma coisa depois dessa pandemia, você tem que cuidar dos seus Cristiano Ronaldo, dos seus Messi, você tem que cuidar dos seus fazedores de gol, você tem que ter uma reunião online, você tem que ver aquele grupo seu de liderança, que seja um que ficou, líder do louvor, o líder do evangelismo, o líder da intercessão, sei lá quem sobrou. Você precisa ter uma reunião online com essa pessoa uma vez por semana. Essa é a primeira maneira de fortalecer os que ficaram. E a segunda maneira é, você e a sua liderança é que irão atrás dos que restaram. Não é trabalho só seu. Jesus atingiu as multidões? Sim. Jesus expulsou demônios? Sim. Jesus multiplicou os pães? Sim. Jesus curou enfermos? Sim. Mas os discípulos também. Você não pode sair desse cenário com a ideia, eu tenho que dar conta de tudo. Se tinha 500 jovens no meu culto sábado à noite, eu tenho que fazer voltar a ter 500. Não. Você vai fazer isso com a sua liderança. Ninguém, gente, toca a bola para si mesmo. Já viu um jogador tocar a bola para ele mesmo? Tem que ter um time. Sem uma equipe, aí vira eu-equipe. Eu-equipe? Nem o Filho de Deus foi eu-equipe. Ele tocava para os outros. Ele tinha aqueles que ficaram. E foi com esses que ficaram que ele disse ide. Quando Jesus despediu os apóstolos, gente, foi muito bacana essa demissão em massa. Ele disse ide, some. Acabou o seminário. Agora eu quero que essas... E se vocês lerem meu livro Loucos por Jesus, volume 1, vocês vão ver para onde foi cada apóstolo de Jesus depois que ele morreu e como que todos deram a vida como mártires em algum lugar do mundo. Então nós precisamos fortalecer os que ficaram. Fortalecer sua liderança, ter uma reunião online com eles uma ou duas vezes por semana. Reunião rápida, gente. A minha reunião com eles nunca passa de 40 minutos. Nunca. Tá? É blasfêmia fazer qualquer coisa online que demore mais do que isso. Tá bom? E aí você, com eles, vai começar a montar um esquema para fazer o quê? O que Jesus falou aqui em Apocalipse 3? Fortalecer os que restam. Fortalecer os que restam. Então, esse é o ponto número 1. Segunda coisa que nós vamos fazer para a gente recomeçar nosso ministério e cuidar da galera. Mudar o nosso online. Mudar o nosso online. Esse lance de uma pessoa com um tecladinho no fundo, ou uma pessoa com um violãozinho, e aí de repente vem um cara e fala 40 minutos, uma hora, isso eu não assisto. Se você fizer, eu não assisto. Eu não tenho paciência. Eu não sei de onde tiraram que isso é um culto legal para jovens. Eu estou procurando isso na Bíblia ou fora da Bíblia. Eu tenho internet, gente, igual vocês. Eu fico procurando. Eu não paro para assistir. Pode ser o apóstolo Paulo pregando,
como Alessandro Vilas Boas fazendo louvor. Esse modelo não atrai jovem, não atrai adolescente. Nós temos que romper com mudar o nosso online. Como que tem que ser então, Lucinho? Você tem que interagir com os caras, ouvi-los, ouvir. Na minha reunião que eu faço, no meu culto online, muitas vezes eu sou o que menos fala. Todo mundo fala, tá todo mundo, gente, entalado, tá todo mundo querendo expor seus medos, suas agonias. Já teve reunião que eu fiz com a minha liderança, que eu falei, gente, bem-vindos ao culto de hoje e tal. Ô, pastor, antes de você começar, minha irmã tá com Covid, ora por ela. Aí orei por ela. Ah, meu pai também. Ah, e o outro. Aí, sabe, minha agendinha daquele dia foi toda embora. Nós ficamos a reunião inteira orando, só orando por familiares e amigos com Covid. Nós temos que abrir para a galera falar esse modelo. Checo, 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 ré menor, ré menor, ré menor, chorando, chorando, chorando. Meu Deus, isso a pessoa piora. A pessoa está com depressão, ela sai de um culto online desse e fala assim, é me matar mesmo, eu tenho que me matar, é esse o sinal que o meu líder de jovens está me dando aqui, é para eu me matar. Cara, se é de jovens, tem que ser diferente, caramba. Nós somos vivos, nós somos alegres. Nós não temos que ter medo de interagir com eles, não. Jesus deixava os apóstolos falar. Tanto é que as maiores manotas do mundo, você lê no Novo Testamento, é exatamente quando Jesus se calava para eles falar. Mas Jesus deixava. Nós temos que mudar nosso olhar do online, porque senão vira um monólogo, igual os cultos presenciais são. Qual que é a vantagem da live? É exatamente ler uma pergunta, responder, rir. Ô fulano, fala comigo. Não é verdade que agora a live está podendo ter 4 pessoas no Instagram? Você faz uma live agora, gente, você coloca 4 pessoas. Então nós temos que mudar isso aí. Segunda coisa que a gente tem que mudar no online. Participar de jogos e vídeos e só estar com eles lá. Só estar com eles. Pra zoeira, pra rir, pra brincar, pra assistir alguma coisa juntos. Você, líder de juventude, eu vou falar uma coisa aqui, vocês não vão, não sei se, alguns vão gostar, outros não vão. Nós temos que aprender a jogar os jogos deles, cara. Nós temos que aprender o básico do Minecraft, do Free Fire, Como é que nós vamos... Galera, vamos brincar hoje todo mundo junto. O líder tem que só estar. Ele não tem que ser o campeão, ele não tem que ser um cara que só ensina a orar, que só ensina a expulsar demônios, só ensina a obedecer pai e mãe. Vocês conhecem o Discord? Discord é um aplicativo onde a galera cria salas. A sala de filme, a sala de jogos, a sala de conversa. E ali dentro, você cria salas e fica ali no online. Só ficar com a molecada. Gente, hoje 3 horas da tarde, todo mundo lá. Por que 3 horas da tarde? Porque você não é burro. Eu não sei se você sabe disso. 3 horas da tarde é o horário que a galera mais se sente só, ok? E mais no meio da tarde assim, fica aquele tédio. E aí muitas vezes vão para pornografia, muitas vezes, sei lá, querem dormir a tarde inteira. Você precisa estar ligado nisso. Então mude a sua visão do seu online a partir de hoje. Terceira coisa que nós temos que fazer. Nós temos que partir para o olho no olho. Olho no olho. Jesus era a bolota do zóio na bolota do zóio. Não existe outra forma não. Então o que você tem que fazer? Isso aqui é um para casa. Eu estou dando coisas práticas aqui hoje, gente. Você tem que fazer pelo menos um FaceTime por dia com algum jovem, algum adolescente aleatório. Pelo menos um. Tem dia de eu fazer com 3. Eu chamo porque eu quero ver. Eu quero ver, não é áudio. Não é simplesmente o meu vídeo que eu posto todo dia no meu canal. Não, esse vídeo aí vai para todo mundo. Eu estou falando de uma chamada individual para um menino, uma menina, falar assim, aí fulano, não avisa também que vai ligar, não. Já contei para vocês a história, né? Um dia um jovem, eu fui pro culto, sabe? Cheguei no culto, não vi o jovem. Aí quando deu segunda, eu mandei um áudio para ele. No áudio eu mandei assim, o que você tá fazendo aí, cabeção? Vou te pegar, hein? Quem tá falando é a polícia, hein? Olha, eu vou... Sei o quê? Brinquei assim com ele, aí no final eu falei, é o seu pastor, cara. Velho, senti sua falta no culto, irmão. Some assim não, que eu mando meus caras te pegar e te levar pra vala. Brinquei assim com ele. Deu sábado seguinte, ele tava lá no culto, com a cara fechada. Chegou perto de mim no final do culto e falou, pastor, queria falar pra você que na segunda-feira, na hora que você me mandou aquele áudio, era mais ou menos 1h30 da tarde, eu tinha pegado uma menina nada a ver no meu trabalho e eu entrei com ela dentro do motel e eu paguei
e eu estava dentro do quarto e a gente ia começar a tirar a roupa. Quando eu dou play no áudio, você fala assim, o que você está fazendo aí? Cadê você? Pastor, aquilo bateu na minha cara. Eu falei, velho, eu só quero saber uma coisa. Você fez alguma coisa com a menina? Ele falou, como é que eu faço, pastor? Se Deus está me pegando lá dentro do motel, eu paguei, eu não peguei nem o dinheiro de volta. Mas eu não encostei o dedo nela, porque eu entendi. Olha bem, gente, um contato individual e eu salvei esse menino aí de uma situação muito, muito delicada. A partir de hoje, nós temos que pôr o olho no olho, chamar no FaceTime, não simplesmente um áudio. Que mais olho no olho? Chamar para uma conversa pessoal, olho no olho, mas tomando todas as precauções. Eu tenho conseguido sentar de vez em quando com alguns adolescentes e jovens individualmente. Individualmente, às vezes marco antes do culto ou depois do culto, mesmo que agora o culto não está presencial, mas aí vai lá, um senta comigo, aí fisicamente falando, lógico, com máscara, com todo o protocolo, sem aglomerar, sem vir 30 com ele, só vem a pessoa, e aí você troca uma ideia ali, olha no olho da pessoa, nós vamos ter que fazer isso, a gente não sabe quanto tempo vai demorar essa pandemia, precisamos ressuscitar o olho no olho, seja no FaceTime da vida, seja sentando mesmo e olhando para a pessoa. Quarta coisa que a gente vai fazer para a gente recomeçar o ministério, para a gente cuidar dos adolescentes e jovens nesse momento é responder as perguntas certas. Se tem uma coisa que me irrita, mas que me irrita mesmo. Você já sentou num restaurante e pediu pizza e o cara trouxe salada? Não dá vontade de matar? Já fizeram isso comigo. E eu falar, cara, eu não pedi isso aqui. O que eu estou vendo hoje é líderes de juventude servindo feijão quando o povo está querendo Big Mac. Você precisa, em primeiro lugar, perguntar o que mais os aflige. Nós vamos ter que redesenhar o que é a dor do adolescente e do jovem brasileiro. Principalmente daqui da pandemia para frente. Mudou tudo, gente. Mudou tudo. Nós precisamos nos atualizar. Nós precisamos deixar eles falar. A partir de hoje, Lucinho, e antigamente meu problema era com quem namorar, com quem não namorar. Hoje eu só quero que meu pai não morra, que ele está lá no hospital. Eu tive que trancar a matrícula e agora eu estou para perder minha bolsa. Nós temos que ouvir o que eles têm para dizer. Nós temos que perguntar para eles o que te aflige, o que está acontecendo com você, como que você está. Aí, de posse dessa informação, nós vamos responder o que mais os aflige. Repense sua maneira de pregar. Repense a sua forma de comunicar a Deus para eles, seja no online, seja no presencial. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, gente. Eu rodo o mundo falando para adolescentes e jovens. Aí eu vou nos congressos de jovens e de adolescentes. Quando eu vejo os líderes falando antes de mim, não estou falando de todos, lógico, mas tem alguns que eu vejo que eu falo assim, Jesus amado, como que esse povo vem aqui ouvir esse cara? Aí depois do culto eu tenho que chamar ele e falar assim, olha, deixa eu te falar, irmão, dá F5 aí na sua linguagem. Você está comunicando para anciãos ou para adolescentes? Seu linguajar é muito teológico, é muito rebuscado. Você está querendo discutir a asa da borboleta africana e os moleques estão só querendo não ter relação sexual com a pessoa que está mandando nudes para eles. Você tem que falar a linguagem dos caras. Nós estamos, gente, diante de uma geração que está respondendo pergunta que ninguém está fazendo. Nós precisamos muito ter resposta para as perguntas certas. Repensar nossa forma de comunicar. Repensar as respostas. O que o pessoal está querendo ouvir? Por exemplo, hoje, o que o pessoal está querendo ouvir hoje? Como que vai ser meu futuro? Eu ainda posso sonhar em casar, em ter filho, ou o mundo vai acabar no final dessa pandemia? O que eu faço com o luto e com a tristeza que eu estou vivendo? E a ansiedade e a depressão que eu estou nela? E o que eu faço com meu pai e com minha mãe, que nós estamos igual gato e cachorro brigando aqui dentro de casa, igual maluco? Essas são questões novas, surgiram todas agora, fruto da pandemia. Nós temos que aprender a responder o que eles querem. E não dar feijoada para um bebê, ou leitinho para um marmanjo. Nós temos que dar a resposta certa para a dor certa. Quinta coisa que nós temos que fazer
para a gente cuidar da galera e recomeçar o nosso ministério. Nós vamos ter que dar atenção especial para alguns grupos. Primeiro grupo, nós vamos ter que dar atenção especial para os jovens enlutados. Uma coisa que líder de adolescente e jovem não sabe é cuidar de jovens que perderam familiares, perderam pai, mãe, irmãos, amigos próximos. Nós vamos ter que aprender. Se você ainda não sabe isso, eu vou te pedir muito para você assistir um sermão meu que está lá no meu canal chamado Passando pelo Luto. Gente, imagine isso, nós estamos tendo aí por dia 3.000, 4.000 mortes. Mortes. Eu não estou falando de quantas centenas de milhares estão nos hospitais. Ou seja, se nós não soubermos trazer consolo para esses jovens enlutados, nós não vamos saber trazer esse povo de volta para a igreja. É muita gente triste, é muita gente com um buraco na vida delas. Eu vivi isso, minha mãe morreu e eu não sabia mais como viver. Quando morreu a mulher do C.S. Lewis, sabe o que ele disse? A morte da minha mulher é como o céu, cobre tudo. Quando você perde alguém muito íntimo, parece que toda a sua vida foi jogada fora. Nós temos que cuidar dos jovens enlutados. Você sabe fazer isso? Outro tipo de jovem que a gente tem que cuidar. Muitos estão assim, adolescentes e jovens depressivos e ansiosos. A depressão e a ansiedade cresceu, mas a faixa etária que mais cresceu é dos 15 aos 25. Cresceu muito. Cresceu muito. E nós vamos ter que ter shalom para esses meninos e meninas. Nós vamos ter que ser instrumento de Deus para estabilizar uma emoção que ficou desestabilizada. Eles receberam uma carga tão louca em cima deles e já estão com os hormônios a 1.000 por hora. Então junta pandemia com hormônio a 1.000.000, puf, vira toque, vira síndrome do pânico, insônia, ansiedade, depressão. Nós vamos precisar cuidar deles agora. Porque se a gente esperar a pandemia acabar para cuidar desses caras, às vezes vai ter só o cadáver. Esses dias eu encaminhei uma pessoa para um psiquiatra, meu amigo, e ele falou assim... E eu falei, ó fulano, ajuda essa pessoa aí, porque esse moleque tá bem não. Ele pegou e falou assim, ele tá bem. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o último adolescente que eu estava atendendo, eu recebi a notícia hoje de que ele se matou. Então, nós não podemos brincar. Nós estamos com vidas na mão. Nós não estamos lidando com caneta, com celular. É gente. Terceiro grupo que a gente tem que cuidar são jovens exatamente em crise. Jovens que entraram por uma crise de fé, que inclusive os fazem pensar em suicídio. Para cuidar desses grupos especiais aqui, gente, nós precisamos tentar entrar em contato com os pais deles para que o trabalho seja feito de casa para a igreja e da igreja para casa. Uma coisa que eu sempre me frustrei muito há 30 anos trabalhando com juventude é exatamente que eu remava do lado de cá, mas eu percebia que os pais não remavam do lado de lá. Mas quando você junta pais com líderes de juventude, acabou. Acabou. Esse menino, essa menina vai ser cuidado. Tem casos especiais. Nós não vamos conseguir cuidar de todo mundo agora dentro da pandemia, nós não vamos conseguir. Mas tem gente que está demandando uma atenção especial agora. Senão, no final da pandemia, essas pessoas não existirão. Simples assim. Não existirão para a gente cuidar. Precisamos dar atenção especial para esse grupo. Sexta coisa que a gente tem que fazer, doar. Precisamos doar. O que precisamos fazer? Primeiro, mapear aqueles que estão com uma maior carência financeira. Inclusive, se for o caso, moradores de rua ou idosos, por exemplo, da igreja que não estão podendo sair. Né? A minha igreja está fazendo um trabalho bacana, onde alguns jovens estão fazendo compras e deixando na porta da casa de irmãos da igreja que são idosos. Mas nós também estamos descobrindo quem são os adolescentes e jovens que estão sem dinheiro para comer, sem dinheiro para luz, para água. E nós estamos indo lá e nós estamos ajudando. Como? Nós estamos fazendo ações para ajudar, vendendo doce, fazendo vaquinha online. Continua com a gente aqui, que a gente está no meio aqui, ó. Faça ações para ajudar essas pessoas, esses adolescentes e jovens, ou qualquer um da igreja que esteja mais carente. Vende doce, vaquinha online, ou mesmo pedir doações a empresas, ou mesmo falar com a própria igreja. Tentar levantar recursos para cuidar deles. Não é uma coisa que a gente pode deixar para fazer depois. Se a gente vai...
Ah, não, pastor, isso tudo que você está falando aí é muito bacana para depois da pandemia. Eu estou falando de algo que, se não for feito dentro da pandemia, depois, gente, nós só vamos ter cadáver. Nós precisamos entender que a hora de agir é agora. É agora. Tanto é que isso aqui se chama Como Cuidar na Pandemia. Como levantar e reestruturar seu ministério com juventude na pandemia. Precisamos disso hoje. O que mais? Precisamos, no 7º ponto aqui, ocupá-los. Nós temos que ocupar os nossos adolescentes e jovens. Muito tempo ocioso. Então, o que a gente precisa fazer? Sugira toda semana um filme, ou um documentário, ou uma série para eles verem, e depois você marca lá no Discord, ou no Zoom, onde você quiser, o aplicativo que você quiser, para conversar sobre ele. Gente, nós vamos assistir a série tal. Nós vamos ver um documentário sobre isso aqui. Nós vamos assistir o filme tal que saiu, e a gente vai reunir e tenta fugir desses horários mais óbvios. Pega a molecada mais durante o horário do dia e não simplesmente porque à noite dá aquele overload assim, né? Vem aquele monte de lives e muitas vezes durante o dia a gente não consegue, mas tenta pegar eles num horário que eles consigam para conversar com eles sobre esse filme, essa série, esse documentário. Outra coisa, passe para eles um e-book ou algum livro disponível na internet para eles lerem, ou toda semana se você tiver, ou 2 vezes por mês. E também reúna com eles para conversar a respeito do e-book, gente. É mais fino, é algo mais simples. E tem, assim, milhares de e-books gratuitos. Peraí, dá pausa aí. Podemos continuar, gente? Então, no ponto 7, a gente falou sobre ocupá-los. Dá para eles livros, dá para eles filmes, dá para eles documentário e reúna com eles, bata papo com eles. Não é live para orar, live para expulsar demônio, live para chorar, não. Essa é outra, essa aí é outra. Eu estou falando aqui de simplesmente ocupá-los, dando para eles arte, dando para eles cultura, dando para eles entretenimento, para eles não ficarem o dia inteiro no tédio, parados, sem fazer nada, ok? Você pode assistir o que você quiser, até um anime. Você pode ver um anime, você pode assistir um anime com a galera, um anime do bem, tá? Tem anime que é do bem, tem anime que não é do bem. E você pode falar, gente, vamos conversar sobre ele, vamos falar sobre esse assunto, vamos conversar sobre esse livro, esse e-book, né? Qualquer coisa, tá bom? Para entretê-los. 8º ponto, a gente precisa da oração e do jejum. Como que a gente vai fazer isso? Você marca uma live só para receber os pedidos de oração deles e orar por eles. Só isso. É uma das coisas que você fala, mas só? Não tem que pregar, não tem que falar, oi, você é da onde? Eu sou não sei da onde. Não. Oi, galera, beleza? Vai juntando aí. Estamos hoje aqui, nós vamos orar por vocês. E aí você ora citando o nome de cada um, ora citando o problema de cada um. É muito gratificante, porque depois os resultados da oração vêm e eles vêm contar. Eles contam, eles confiam no poder da oração, mas nós temos que conduzi-los nisso. Agora, a segunda dica é o seguinte, marque um jejum, por exemplo, você vai fazer essa live de oração, sei lá, 6 horas da tarde. Então você vai dizer para eles assim, galera, olha, vocês vão almoçar e do almoço para frente vocês entram no jejum. Ninguém vai comer nem beber. E nós vamos entregar esse jejum na live de oração. E nós vamos orar pelos pedidos. E nós vamos entregar o jejum tudo junto. Então você vai estar ensinando os meninos a jejuar. E vai estar ensinando a eles a orar. E vai estar ao mesmo tempo orando por eles. Né? Então essa aqui não é a live do culto. Não é a live do entretenimento. Não é a live da pregação. Muito menos a livezinha do violãozinho checo, 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 checo. Ou do tecladinho. É a live para orar com os meninos. 9º ponto, você vai cuidar da psique deles. Temos que cuidar da psique desses meninos. Como que nós vamos fazer? Você vai chamar o seu pastor, ou você vai chamar um psicólogo, ou você vai chamar um terapeuta, ou você vai chamar um psiquiatra, para falar para eles sobre saúde emocional numa live. Gente, hoje vocês não podem perder, nós vamos falar aqui hoje sobre medo, ansiedade, depressão, vontade de se cortar, vontade de pular da ponte. Esse é o assunto hoje e com a gente vai estar o Zé, não sei de quem. E aí, como a gente tem internet hoje assim, gente, fica lá, eu daqui, eu fiz isso esses dias. Esses dias eu fiz uma live com o meu psiquiatra onde a gente falou da saúde emocional do líder. Só que quem mais foi abençoado foram os meus jovens.
que depois o meu psiquiatra me ligou e falou assim, o que está vindo de jovem da Lagoinha aqui agora me procurando, porque eles viram um pastor deles falando sobre se cuidar nessa área. Nós temos que abordar esse assunto, gente. A galera não está bem na cabeça e a gente está achando que não, só lê Bíblia. A gente só lê Bíblia depois que resolve, só ora, expulsa o demônio que resolve, mas você não faz assim quando você tem uma diabetes, uma pressão alta, quando você tem um piriri, a gente toma um remédio, a gente vai a um médico. Então por que nos problemas de cabeça a gente não pode ser ajudado? Uma outra sugestão também que eu tenho visto alguns líderes de jovens fazer, que é uma coisa muito bacana, é chamar um professor um cara do CrossFit aí, da ginástica, professor de educação física, ou mesmo alguém da área, formado em educação física, para fazer live de exercício físico, falar, galera, ó, sábado de manhã, 10 horas da manhã, você sabe que ninguém levanta antes das 10, nós vamos ter uma live aqui, onde o Chiquinho vai ensinar pra gente os exercícios, você vem com a sua leg aí, vem com o seu short, e nós vamos malhar. E aí você pôr o pessoal para se exercitar. Porque o pessoal, gente, não está lendo, não está dormindo, não está se exercitando, o dia inteiro com a cabeça cheia de más notícias, com a cara enfiada no celular, é um cenário de uma depressão. Herói vai ser quem não vai ter. Quem não vai ter. Porque aí tem todos os elementos de uma vida ociosa, de uma vida parada e de uma vida onde realmente o peso fica muito grande. Então você precisa de cuidar da psique deles, dando para eles uma pessoa da área para falar e também um professor para pôr esse esqueleto deles aí para mexer. E último ponto, quando voltar ao presencial? Quando voltar ao presencial, primeira coisa que você vai fazer, você vai investir nos pequenos grupos. Não tem jeito, gente. Sabe por que muito ministério de adolescente e jovem acabou nessa pandemia? Exatamente porque a ênfase estava no culto principal e não tinha ênfase na célula, ou no pequeno grupo, como você queira chamar. Os jovens que eu tenho, que só iam no meu culto, eu estou falando da minha igreja, muitos deles sumiram. Agora, os jovens que iam no meu culto, mas durante a semana estavam envolvidos nas centenas de células que a gente tem de jovens da Lagoinha, esses continuam. Olha que coincidência, não é coincidência, gente. Esse distinto senhor que está aqui segurando essa câmera aqui, ó, ele tem uma célula que está online. Ele está online, mas essa célula tem o quê? 9 anos? 9 anos que essa célula funciona, sempre no presencial. Agora, essas 2 semanas para trás, umas 3 ou 4 pessoas dessa célula dele, morreu parentes, morreu amigos. Quem consolou? O povo da célula. Quem visitou? O povo da célula. Quem mandou ajuda? O povo da célula. Então, mesmo quando a pandemia acabar, gente, o foco não pode ser só o culto. O foco tem que ser o pequeno grupo, principalmente no grupo da sua liderança. Você tem que estar com eles direto, cuidando deles diretamente. Segundo, você precisa recomeçar seu culto avaliando quem ficou e quem sumiu para poder ir atrás. Porque, gente, o raio-x real só vai aparecer na hora que o culto físico voltar. Aí você vai falar, poxa, cadê fulano? Nossa, cadê aquela menina do louvor? E aquele líder do não sei o quê? E aquela outra pessoa do não sei o quê? Aí que você vai ver um exame, um hemograma completo do dano que foi causado. Igual a gente viu aqui, né? Jesus, antes de ser preso, com os 12 apóstolos. Jesus, quando ressuscitou, tinha 5. 5. Cadê os outros 7? Né? Então aí você vai ver quem sobrou, você vai avaliar o prejuízo e você então vai começar a ir atrás deles com a sua liderança. Com a sua liderança. E último, leve-os a sonhar novamente com planos futuros sobre como serem relevantes no mundo pós-pandêmico. Você tem que dizer para eles, gente, o mundo não acabou, olha aí, ó, Jesus não voltou, olha aí, vacininha tá no braço, nós agora não podemos ficar parados. Nós temos que voltar a sonhar com faculdade, com casamento, com abrir empresa. Nós temos que fazer startup, temos que envolver com política, com esporte, com moda. Nós temos que cuidar dos pobres, nós temos que ajudar os idosos. Nós temos que nos envolver em tudo. Então você tem que ser essa pessoa que vai inflamar eles para entender que o mundo não acabou. Não acabou. Vai
ficar muita coisa para trás e quem tem que cuidar disso somos nós. Somos nós. Então, gente, eu dei para vocês aqui 10 coisas práticas para vocês fazerem para recomeçar o Ministério de Juventude com vocês. Primeiro, fortalecer os que ficaram. Correr atrás de quem sobrou. Segundo, mudar a sua visão do seu trabalho online. Chega de chegar e tocar alguma coisinha, falar alguma coisinha, tchau. Terceiro, vai ter que colocar o olho no olho. Todo dia chamar alguém, falar com alguém, às vezes sentar com a pessoa, sempre respeitando aí os protocolos. Quarto, responder as perguntas e as dores mais angustiantes que eles têm agora. Porque também no fim da pandemia muda tudo, tá? No fim da pandemia eles vão ter outras dores e outros questionamentos. Outra coisa, quinto, nós vamos ter que dar atenção especial para pelo menos 3 grupos de jovens. Os enlutados, os depressivos e ansiosos e aqueles que estão em crise mesmo, de fé, até de viver, querendo se matar. Nós vamos ter que cuidar deles agora, porque senão no fim da pandemia também não tem eles mais também não. Sexto, nós vamos ter que doar, nós vamos ter que chegar junto financeiramente, levantar recurso e ajudar uns aos outros. Tem jovens que estão em situação muito precária, adolescentes. Eu descobri antes da pandemia que tinha adolescente jovem da minha igreja que não ia no meu culto porque não tinha dinheiro para um ônibus. Ah, mas nós demos um jeito. Se antes da pandemia está assim, imagina agora. Sétimo, nós vamos ter que ocupá-los, dar para eles livro para ver, série para ver, filmes para eles verem. Nós vamos tentar guiar o entretenimento desses caras. Porque se deixar solto, e aí nós vamos conversar sobre eles com isso durante a semana. Oitavo, vamos levar eles para oração e para o jejum. Temos que ensinar eles a jejuar e orar fazendo lives para isso. Nono, vamos cuidar da psique deles. Como? Trazendo profissionais da área para falar, ou mesmo o seu pastor, e também pondo eles para exercitar. É a coisa que eu mais vejo. Crossfiteiro, gente que, principalmente de manhã, né? Eu abro o meu Instagram e tô vendo, o que fulano tá fazendo na live? Quando eu vou ver, a pessoa tá lá malhando assim, ó. Vamos pôr nossos moleques para malhar. E último, vamos nos preparar para a volta presencial. Ah, vai ser em 20 dias, um mês, sei lá quando vai ser. Eu sei que nós temos que hoje, já nos preparar e já nos antever para tudo isso. Eu quero fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa que está me assistindo. Apesar da dificuldade com a internet, nós sabemos que a tua mensagem chega. E isso que o Senhor nos deu aqui para falarmos hoje é algo muito específico, de um momento onde a dor é muito específica e muita gente não sabe o que fazer. Mas nós queremos hoje, assim como o Senhor perdeu os discípulos, perdeu a vida, mas ao terceiro dia ressuscitou e eles voltaram. E na verdade voltaram muito mais, porque hoje a sua mensagem atingiu toda a terra. Nós queremos também e cremos também que ao final dessa pandemia nós vamos ver uma ressurreição e nós vamos ver tudo voltar, não ao que era, mas melhor ainda. Por isso eu abençoo, Pai, e te peço que líderes inabaláveis surjam dessas lives que fizemos essa semana, dessas ministrações que fizemos. Não deixe o coração de nenhum deles se abater, mas que eles entendam que a fé deles próprios vai repercutir em jovens e adolescentes firmes com Jesus ou jovens e adolescentes afastados de Jesus. Que eles entendam isso e que venha sobre eles o teu Espírito e o teu poder para eles continuarem firmes em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, eu tenho um negócio para falar para vocês. A partir exatamente desse momento, estão abertas as inscrições do nosso curso Como Cuidar de Adolescentes e Como Pastorear Adolescentes e Jovens. E nós temos 3 módulos. São 3 módulos de 40 aulas, mas nós colocamos um 4º módulo. Esse 4º módulo se chama Como Aprender a Lidar com a Pandemia Olhando para a História da Igreja. Nós colocamos ali aulas onde você vai aprender não somente aquilo que é princípio básico do trabalho com juventude, mas nós vamos colocar como cuidar de adolescentes e jovens agora, nesse momento. O que a gente deu para você aqui foi só arroz com feijão, lasanha e outras coisas estão guardadas lá no curso. O total, gente, dá 126 aulas. 126 aulas com esse 4º módulo que a gente acabou de adicionar ao curso. Qual é o valor? O valor são 6 parcelas de R$ 91,00, 91 e pouquinho. 6 parcelas de 91 e pouquinho, mas se você se inscrever nas primeiras 24 horas de agora até amanhã à noite, você tem R$ 50,00 de desconto. Estamos abrindo também
o curso do Apocalipse simplificado, que são 10 aulas e cujo valor é R$ 99. Até quando vão ficar abertas essas inscrições desses dois cursos? Somente até quinta-feira da semana que vem, às 23h59 da noite. Então você não pode perder essa oportunidade. Fora isso, você vai ter uma aula mensal comigo, ao vivo. Você vai ter uma aula comigo todo mês durante um ano. Esse curso vai ficar habilitado para você aí durante um ano, o curso para líderes de juventude. E toda a última semana do mês nós vamos ter uma aula ao vivo, onde vocês vão poder, depois da aula, reunir comigo no Zoom e fazer perguntas específicas. E eu vou ver seu rostinho, você vai ver meu rostinho, a gente vai conversar. Durante 12 meses é a duração, é a disponibilidade que esse curso vai ter para você. Queria te pedir para você pedir seu pastor. Liga para o seu pastor e fala: pastor, os jovens deram uma desmaiada na igreja, cara. Nós temos que dar um up. Paga um curso para mim aí, são 6 parcelas de 91. Conversa com alguém que tem uma condição, que pode investir na sua vida, né? Conversa às vezes com o seu próprio grupo de jovens. Eu já tive vários líderes de jovens que fizeram esse curso porque os jovens se viraram, venderam trufa, venderam o que foi para ajudar o líder, para ajudá-los de volta. Olha que bacana. E com esse módulo a mais, gente, de como lidar com a pandemia, olhando para a história da igreja, olha, é imperdível. O curso é imperdível. Eu me atrevo a dizer que, principalmente agora que a gente adicionou esse módulo novo, não deve ter online curso para líder de juventude como esse que nós acabamos de fazer, não. Já tinha as 120 e poucas aulas, agora nós adicionamos mais esse módulo de como lidar durante a pandemia, e se eu fosse você, não ficava de fora. Então, durante uma semana, de agora, quinta à noite, até quinta que vem, dia 15, vão ficar abertas as inscrições. Se você se inscrever de agora até amanhã à noite, R$ 50 de desconto, e o valor é 6 parcelas divididas de 91 e pouquinho. 91 e pouquinho. Então, é todo o conteúdo que eu tenho de 3 décadas, trabalhando só com adolescentes e jovens, que a gente colocou. E também a gente está disponibilizando essas ferramentas de perguntas que você vai poder fazer para a gente, vai poder estar com a gente nessa aula uma vez por mês. Se eu fosse você, eu não perdia. Quem já está inscrito vai ter o módulo sem custo. Quem já está inscrito no curso, quem já se inscreveu no passado, vai ter esse módulo novo que a gente colocou, esse módulo extra, vai ter acesso a esse módulo sem custo. Mas se você não estava inscrito, você então se inscreva agora. Aproveite essa promoção de hoje para amanhã, mas lembra que nos próximos 7 dias as inscrições vão estar abertas para você se inscrever e receber esse conteúdo aí, gente, que é fruto de muito estudo teológico, muita viagem, muita experiência que a gente viu em muita igreja. Também é fruto dessa pandemia, que a gente já está há 1 ano e 3 meses nela, já deu para a gente absorver bem e entender o que propor nesse momento, né? Então eu queria que você fizesse isso agora. Dá isso de presente para você, invista no seu ministério, na sua cabeça, no seu coração, você que ama a juventude. Mas se você disser assim, eu não tenho como, eu não tenho mesmo, então essas 3 aulas que a gente deu na Semana do Líder Inabalável vão ficar disponíveis também somente até dia 15. Somente até dia 15 também, que é quinta-feira que vem, não vai ficar para sempre. Tá bom? Que Deus te abençoe muito. Eu aguardo agora, minha galera está aguardando você agora entrar online para se inscrever, porque eu te prometo, esse conteúdo não é enriquecedor não, é tudo que a gente viu, leu, ouviu sobre o assunto na vida e vai te ajudar demais. Liga para o pastor da sua igreja agora, liga para alguém que pode te abençoar e invista nisso aí para você. Deus te abençoe muito! Beijo, galera!